Graça e paz, meu irmão, gratidão damos a Deus pela oportunidade de vivermos a vida. E viver a vida, Pai, às vezes é desafiador, porque tentamos viver a vida de acordo com as nossas conveniências, tentamos viver a vida de acordo com o acúmulo das nossas experiências. E, no geral, o acúmulo das nossas experiências, no geral, a gente tem um somatório muito distante de Ti. Mas ainda bem que nós temos algum saldo positivo, eu pelo menos tenho vivido algum saldo dos últimos tempos, que é mais positivo, não ao longo da minha vida toda, né? Eu estou falando dos últimos tempos. E aí é nessa esperança, é nesse processo, é nesse aspecto que eu tenho depositado a minha esperança. É que eu tenho uma reserva dos últimos tempos para poder ter segurança de caminhar e viver a minha vida deixando as minhas experiências de lado e aceitando a tua experiência, o teu desenho para a minha vida. É hoje, dia 13 de julho de 2025, a gente alegra-se por ter o direito de ter vivido mais esse dia. E como celebração disso, a gente vai no Salmos 39 e nele a gente vai no versículo 4, que diz o seguinte: Faze-me conhecer, Senhor, o meu fim e a medida dos meus dias qual é, para que eu sinta quanto sou frágil. Essa é uma necessidade que muitas pessoas, eu acho que, não digo nem necessidade, mas é uma pergunta que muitas pessoas já devem ter se feito ao longo da sua caminhada. Quando será o meu fim? Quantos dias eu ainda tenho para viver? Algumas são mais ousadas que nessa busca, nessa tentativa de adivinhar, de prever, de estipular o seu futuro, talvez para que possa, com isso, com essa capacidade de enxergar qual vai ser o seu amanhã, ele possa ter talvez o direito de viver mais de acordo com sua conveniência, ou talvez até corrigir certos atos, certos fatos, quem sabe ser uma pessoa melhor, ou, dependendo de como ele é, apenas querer aproveitar a vida, já que ele sabe o momento certo do seu fim. O salmista aqui, ele muito claramente, ele faz esse tipo de pergunta porque claramente ele está percebendo o quanto a vida ela tem brevidade. E a gente consegue enxergar um pouco disso porque a vida tem brevidade, porque por vezes ela tem aflições e tribulações constantes que machucam, que exigem da gente um caminhar, às vezes, claudicante, um caminhar inseguro, um caminhar frágil. E esse caminhar frágil, normalmente ele é estimulado pela questão dos desafios ou pelos confrontos que se fazem presentes na nossa vida. Logo no versículo 1 desses Salmos, ele diz, desse cântico, né? Ele diz assim: Eu disse, guardarei os meus caminhos para não delinquir com a minha língua, enfrearei a minha boca enquanto o ímpio estiver diante de mim. Ou seja, você vê aqui um salmista, alguém que está se esforçando para que diante do seu oponente, diante do seu adversário, diante daqueles que se levantam contra a sua, vamos dizer assim, a sua paz, ou seu bom servir em Cristo, no próprio Senhor, ele pede para que o Senhor o guarde nos seus caminhos, para que ele possa continuar andando no caminho da retidão, no caminho da aprovação do Senhor, porque ele não quer usar a sua língua para poder pecar. E ele quer refrear a sua boca, ele quer manter-se silenciosamente, enquanto o seu inimigo, o seu oponente, está diante dele. E aí, esse salmista, e acredito também algumas outras pessoas, ele acaba silenciando. O problema do silêncio é que faz com que o ser humano não extravase suas emoções, não libere aquilo que lhe machuca. Mas a Bíblia, o salmista, ele fala sobre isso, e por vezes isso que fica preso dentro da gente acaba nos agravando, acaba nos machucando mais, nos trazendo mais danos. Principalmente quando a gente não está seguro, efetivamente, do preenchimento do próprio Deus na nossa vida. A língua se inflama, o coração se enche de ira, mas ainda assim, o salmista pede para que o Senhor guarde os seus caminhos. E ele fala dessa forma porque ele consegue perceber que a sua vida é curta, a sua vida é breve. E que todo homem, ele na verdade, ele está, vamos dizer assim, circundado de certezas que na verdade são vãs, são vaidades. Ele vive a sua vida como uma sombra. Ele acaba se inquietando com os problemas, ou então se envolvendo amontoando riquezas, e ele não sabe nem sequer para quem vai deixar. O homem, na verdade, ele vai se perdendo numa série de decisões vazias, numa série de decisões vãs para a sua paz. E aí, nesse reconhecimento dessa sua fragilidade, reconhecimento desse seu sofrimento, reconhecimento dessas decisões vazias, o salmista, no versículo 7, diz: Agora, pois, Senhor, o que espero eu? A minha esperança está em Ti. Ele clama ao Senhor através de uma pergunta direta. E o próprio salmista, ele já tem a resposta em seu coração. Ele já tem a certeza. Ele simplesmente pergunta para ter do Senhor uma confirmação. A esperança do salmista está no Senhor. E aí ele pede
para que o Senhor continue livrando ele das transgressões, para que ele possa não virar vergonha dos loucos. Ou seja, ele não quer pecar com sua boca, porque ele pecando com sua boca, certamente, aquela boca que foi feita para professar louvores, professar adoração, seria agora aquilo que o condenaria. Mas o salmista desse processo, ele acaba tendo uma percepção que a ação do seu sofrimento, às vezes, aquele momento de lamento, às vezes, na verdade, é uma repreensão do próprio Senhor sobre a sua vida. Ele acaba associando que todo sofrimento vem de castigo. Ele não consegue compreender, assim como Jó talvez também não compreendia, que às vezes o sofrimento, na verdade, é uma marcação, é uma simbologia, é uma afirmação do Senhor. Que aquele a quem sofre, que está sendo açoitado, na verdade é um servo fiel. O salmista, ele pede clamor e ele diz para o Senhor, ele pede para o Senhor para que a sua oração seja ouvida. Ele quer que o Senhor incline os seus ouvidos e ouva o clamor do salmista. Todo aquele que está perturbado, todo aquele que está em sofrimento, todo aquele que está angustiado, todas as vezes que ora ao Senhor, ele quer uma resposta. O salmista já não vê mais tempo para aguardar. O salmista, ele se vê em um momento de desilusão. Mas, mesmo nessa desilusão, mesmo nessa desesperança, a esperança, na verdade, ele professou. E a esperança está no Senhor. É uma desesperança nos homens, é uma desesperança em si mesmo. Mas que ele se conforma, porque a esperança, ele está esperando em Deus o seu socorro. E por fim, ele diz, poupa-me, Senhor. Poupa-me. Porque, na verdade, o sofrimento, quando entendemos que a justiça do Senhor está sobre a gente, a única coisa que a gente pode pedir é a sua misericórdia. E o salmista, ele pede para que seja poupado. Fica a graça de Deus, Pai, meu irmão. Que Deus possa te abençoar, possa te poupar, que nem um grito do salmista, possa me poupar das minhas iniquidades e que possa nos permitir andar nos seus caminhos, nos seus leitos, na sua trilha. Que o Senhor possa nos cuidar.